Nós estamos aqui com o William Costa Lima. E aí, William, E aí? beleza? Beleza. Pequeno Teatro de Torneado. Que nome bonito. Pequeno, né? É bonito, né? É lírico. É lírico. Por que o Torneado? Tem uma história aí. Tem uma história? Nosso grupo é um grupo muito jovem. Jovem de idade mesmo. Quando ele foi criado, ele nasce de um projeto pedagógico. Pedagógico mesmo na formação de adolescentes, jovens. Eu tinha 23 para 24 anos. E uma hora a coisa começou a dar certa de um jeito. E nós chamávamos Núcleo, Meu Olho, Meu Mundo, de pesquisa cênica, Assim. ao teatro jovem. E de repente nasceu um fiozinho de barba, de repente os hormônios começaram a aflorar e a gente foi deixando de ser adolescente. Eu falei, putz... Esse pequeno teatro... Esse pequeno... núcleo jovem, esse núcleo, Meu Olho, Meu Mundo... Tá dando muito certo, né? Tá lindo, como o projeto da Unicef, né? Mas precisamos encontrar um nome. E eu e o Bruno, que é um dos integrantes e fundadores do grupo, o Bruno Lourenço, nós andávamos por uma rua ali no bairro da Saúde. E aí, que nome vai ser, que nome vai ser? E te vi uma lojinha toda de tijolinho. Falei, meu, que barulho, que bonitinho. E tinha um senhor serrando, de um jeito que eu nunca tinha visto na vida. Muito curioso, eu entrei e perguntei para o seu Nelson, o que é isso aqui? O que você faz? Ele falou, eu faço uma coisa que daqui a alguns anos ninguém mais irá fazer. Eu torneio. Isso aqui é uma arte, isso aqui é uma coisa muito paciente, que exige muita paciência. Só que a sua geração não topa isso. E aí eu fiquei muito intrigado com aquilo. A gente tinha um discurso do artesanal, tinha um discurso todo, mas a gente não tinha isso no nome. Falei, poxa, é pequeno porque é importante seguir na humildade, ainda mais quando é um grupo jovem, né? Que qualquer coisa deslumbra a gente já se acha o máximo. Porque na nossa sociedade a gente sabe o que é ser jovem, né? É lindo. Eu falei, Bru, vamos chamar Pequeno Teatro de Torneado em homenagem ao seu Nelson? Ao seu Nelson. Seu Nelson! Obrigado, seu Nelson. Foi a maneira mais fácil que encontramos. Bacana. O grupo do Júlio Adrião, aquele que faz o Descobrimento da América, a companhia dele chama Pequena Companhia de Teatro. Também bacana, dentro dessa ideia de eu não quero ser um grande produtor, eu quero fazer o meu trabalho ali na humildade, e na tá tudo bem. Pequeno, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Legal. Peter em Fúria. Esse é o trabalho que vocês estão fazendo agora. É o 6º espetáculo. É o 6º espetáculo do grupo? Espetáculo do grupo. O grupo tem quanto tempo? O grupo? Olha, 10 anos. 10 Contamos anos. 2 anos de Projeto Embrião, quando não tinha o seu Nelson no nosso caminho. Não tinha o seu Nelson ainda. 10 anos. 10 anos. 10 anos. 6ª produção, então, de vocês. É a 6ª produção. Agora, em agosto estreamos a 7ª e no final do ano a 8ª. Caramba, já está assim, já está no... Meu, calendário... É o momento de fazer, né? né? É o momento de fazer. Aliás, parabéns, vocês acabaram de ganhar o prêmio Zé Renato hoje, saiu hoje, né, a publicação do Eu estou eufórico ainda, com certeza eu vou gaguejar. Quase que ele nem vem aqui, tão emocionado. Pois é. Mas é importante para a gente ter um lugar ao vivo para... É a primeira vez que a gente fala sobre isso. Não postamos nada ainda na nossa página, não divulgamos para o nosso público. E é isso. Vamos circular. Com essa peça. Com Peter e Fúria. 24 apresentações nas periferias de São Paulo, que é o nosso objeto de pesquisa, a periferia. O espetáculo foi criado para um olhar voltado para a periferia, foi criado na periferia, com atores da periferia, e poucas eram as oportunidades estruturais que nós tínhamos para apresentar na periferia. Isso estava dando um desespero. Mais de 85 apresentações e poucas delas deslocadas na periferia. Só tentando trazer a periferia para o centro. Agora... Graças ao prêmio Zé Renato. Vai dar para chegar lá. Vai dar para chegar lá. 24 vezes vamos chegar lá. Vamos contar isso. Vou pedir para colocar uma imagem aí, para depois você falar sobre o que trata especificamente a peça Peter em Fúria, que começa agora terça-feira, a temporada, né, aqui no centro, terça-feira, às 21 horas, no Parlapatões, na Praça Roosevelt. Naquela casa maravilhosa que tem nos acolhido e nos mostrado para o mundo. Assim. Legal. Lanã, vamos ver Peter em Fúria. Como se fosse um sonho, eu vou contar pra vocês. Essa é uma história que começa com era uma vez. Na sua cabeça, uma lembrança maltratada, entre sonhos destroçados e paredes descascadas. Em uma terra em que nada é verdade, por fazer o seu sonho virar realidade. Por sua história, em um caminho sem fim, contou uma história que começa assim. Preste atenção, muita atenção por favor. Agora uma história de amor.
sorridente, calor ao lado do povo, de chorar fez enchente, pra lembrar de remar. Levou um toco da vida, foi chorar pelas ruas, becos e avenidas, não chamou de mais linda. Legal, Peter em Fúria, tá vendo como é um elenco grande ali? 25. 25 em cena, mas em cena. nós temos acho que por volta de 28 que fazem o espetáculo. Caramba. Porque são 3 que ficam ali revezando, porque é uma demanda muito grande agora de agenda, de apresentações, toda hora uma notícia boa, a gente resolveu duplicar. Quer dizer, E como a gente coordenar a disponibilidade dessas pessoas todas. como a gente trabalha a formação dos atores, todos eles se formaram no grupo. Tem uma perspectiva de formação mesmo, né? As pessoas entram, ficam 2 anos em treinamento, em formação, e depois integram algum repertório do grupo. E qual é a história do Peter em Fúria? Uma história maravilhosa. Imagino. Bem, é maravilhosamente trágica, é bem de reflexão da nossa atual sociedade, da violência, das favelas, das periferias brasileiras, principalmente da perspectiva da periferia de uma grande metrópole. E, para isso, a gente usa como pano de fundo a metáfora do menino que não queria crescer, Peter Pan. baseado no conto, da literatura Peter Pan e Wendy, do Barry, né? Barry. E é isso. Então, através de símbolos, analogias, a gente vai desconstruindo a história que todo mundo conhece e falando sobre a favela do nunca. Como é que foi? Essa dramaturgia foi sendo construída no decorrer do trabalho ou você já tinha isso elaborado, pronto, antes de começar? Eu escrevo há muito tempo, né? Embora eu tenha tido coragem de me mostrar para o mundo recentemente, é assim que as coisas são. A pessoa é na hora certa. E eu escrevo desde os 10 anos de idade, desde que eu me conheço. Eu morava numa periferia, eu morava numa favela chamada Favela do Boi, Itaim Paulista, que é o extremo leste, um bairro de uma densidade incrível. Eu me lembro de Itaim Paulista, sabe qual é a grande recordação que eu tenho de Itaim Paulista? Nitroquímica. Nitroquímica. Joguei muita que bola lá. Cheirava, o bairro tinha cheiro de química, era uma coisa assim. Mas você sabe que aquilo é a utopia da molecada, né? É, né? Quando você entra pro time de futebol da Nitroquímica, você Nossa, é o time da Nitroquímica. O Barça da Perifa, meu. Joguei bola lá também. Eu morava nessa região, tinha muita vontade de fazer teatro, não sabia nada sobre equipamento cultural, não sabia como preencher, não tinha nada do que tem agora, né? Era 14 anos atrás, 15 anos atrás. E eu escrevi esse espetáculo olhando para uma janela de uma periferia, de uma casa, que era parte de uma comunidade, vendo violência, presenciando assassinato, presenciando o caminho híbrido de cada um dos meus amigos. E eu escrevi com 18 anos, e quando eu fui dar aula na ETEC de Itaquera, o nosso processo de grupo, a gente sempre pega uma escola da periferia, faz uma base durante um tempo, encontra uma molecada e chama para seguir junto. E aí, quando eu fui para a ETEC de Itaquera, que também é um bairro periférico, que também tem questões, eu falo tudo isso, mas as questões multiculturais é o que mais me encanta. Sim, né? E aí, com 18 anos eu escrevi, e aos 28 eu retomei. Retomei pelo olhar do Pablo Juan, que também é um garoto da periferia, Águeda Aguiar. Agregando todas agregando outras expectativas, né? Porque as experiências que cada um foi trazendo, né? Sim, a minha periferia era um recorte completamente singular. E acho que dentro do teatro não me interessa. Eu não sou um autor de gabinete, né? Eu sou um autor de grupo. Eu gosto que alguém chega para mim e fala, tá aqui a minha história, conta. Bota diálogo nisso, bota adrenalina, bota gasolina. E aí essa molecada me trouxe. A troca foi essa. Eu formava eles como artistas. Eu já tinha me emburguesado demais. Já estava com uma visão... É isso, né? Você foi da periferia, você não é mais. Você fica com aquele resquício, aquela reminiscência. Você não mora mais naquela região. Não. Infelizmente, não é possível, né? Como estar no Teatro Paulistano, como não tem metrô. E é isso, não moro. Meus pais ainda moram no mesmo lugar, na mesma casa. Eu vi a transformação social daquele lugar nos últimos 10 anos. Não sei o que aconteceu no cenário político de São Paulo. Na zona leste de São Paulo, inclusive, assim, como bairros mesmo, eu passei muitos anos sem ir para lá. Uns tempos atrás eu fui para lá, voltei a ir para lá. E caramba, tá tudo completamente diferente. Grandes avenidas. Tá lindo, né? Tá lindo. Acho que eu falei, nossa. Para quem viveu o que eu vivi lá, e eu sempre retorno, né? Uma vez por mês eu tenho que visitar meu pai e minha mãe. E é sempre uma sensação de, nossa, eu não acredito. Tá tudo rebocado. Caramba, agora tem rua mesmo. Todo lugar tem luz. Asfalto. Tem asfalto.
é interessantíssimo. Os últimos 10 anos, e era importante uma releitura sobre a periferia, para não ficar naquele lugar muito datado. E aí você pega, vamos voltar aqui para o Peter e Fúria. Pro Peter Pan, pro Peter e Fúria, Não, como você Peter quer? e Fúria, não Peter e Fúria. Peter Pan eu conheço. Peter e Fúria. Então, quer dizer, é a partir da história do Peter Pan que você vai narrando, quer dizer, a trajetória desse... É muito pessoal, né? É muito pessoal daquele elenco, daquele momento, do nosso caderno de sensações. Há anos carregamos um caderno de sensações que passou pela periferia, que as pessoas deixam as Registrado expectativas ali. do que elas gostariam de ver como teatro. Quem é que registra o homem comum no teatro? É. Quem é que fala sobre o homem comum, né? Nosso discurso é muito esse. Nosso grupo não é formado pelo ator exacerbado, pelo ator que fez aquela grande escola de teatro, que o dia inteiro pensa na arte dele. Não, é formado pelo médico, pelo doutor em farmácia, pelo analista de sistema, pela secretária, que, dentre os seus desdobramentos possíveis, também faz teatro. Também faz teatro. Também faz teatro. E essa é a nossa característica do teatro de grupo. Legal. Então, isso tudo afetou. Então, o Peter Pan é o líder do tráfico, a Sininha é uma prostituta, o João e o Miguel são os traficantes junto com o Peter, o Capitão Gancho é um grande mistério que a gente lança para a plateia, né? Tem uma relação muito forte com o cotidiano, com as relações de trabalho contemporânea. Quem é o vilão da história? É o Capitão Gancho ou o Tempo? E é isso, as crianças perdidas também estão lá, mas tudo através de uma metáfora que possa interessar para o espectador. Assim, ao mesmo tempo que atinge o público da periferia, também atinge o público do centro, porque trata de um tema muito pungente no momento. Muito pungente, Violência. Muito atual, exatamente. Violência. A gente tem mais um trecho, eu pedi para a Nanã colocar, nós estamos falando do Peter e Fúria, terças-feiras, 21 horas, Teatro Parlapatões, Espaço Parlapatões, Praça Roosevelt 158, ali no Centrão. Vocês ficam lá até quando? Até dia 11 de agosto. 11 de agosto, legal. de Só as agosto. terças-feiras, né? Terças-feiras. Só as terças-feiras. Vamos ver aí o Peter e Fúria? Deixa meu irmão! Valdirene, vá dormir, minha filha. Bárbaro, cara. É o musical, né? Musical, Falei né? tudo, mas não falei que é um musical. Direção musical do Bruno Lourenço, um garoto de 23 anos que tem feito uma história muito singular. Assim. Oriundo também de uma periferia. E é As isso. músicas são todas compostas por vocês. 6 canções minhas 6 e 6 canções. canções do Bruno, e tudo se mistura de um jeito absurdo, porque eu e ele a gente não sabe mais. Eu e ele e a Beatriz, que são os 3 fundadores do grupo, a gente não sabe mais quem é quem. Quem é quem? A gente não sabe mais de onde saem as ideias. E as coisas têm funcionado Uma assim. identidade coletiva. Tá tudo bem. William, sucesso pra você. Pô, um abraço pro querido. pessoal Obrigado do mesmo. Tornado. Damos os parabéns pra eles pelo prêmio de hoje. Opa! E quando é que começa o projeto? Ir pra A periferia? circulação começa por outubro, entre setembro e Vocês vão pro outubro. céu? Vocês vão pra... Como é que é a coisa? A gente vai para a periferia. Quadras de escola, Seja céu. lá onde for, né? A gente vai criar o equipamento também onde não tem. Onde A não ideia são as pessoas. Legal. Mais do que qualquer estrutura técnica, é conseguir criar condições para que a gente possa contar essa história. Sucesso pra vocês. Obrigado mesmo, querido. Valeu. Legal.